e senhores, sejam bem-vindos. Começamos de novo um Pratas da Casa. Isso é uma ação de 60 anos do Hospital de Amor, onde a gente conhece as histórias dos colaboradores e um pouquinho mais da instituição do Hospital de Amor através dos olhos, dos causos dos colaboradores do hospital. E temos aqui 3 pessoas incríveis que vocês, se não conhecem, precisam conhecer. Então, por favor, compartilhem esse programa, curtam e falem bastante dele, porque eu quero apresentar para vocês, senhoras e senhores, os 3 participantes de hoje. Uma salva de palmas, por favor. Muito bem. Bom, é o seguinte, antes de apresentar vocês se conhecem? Sim, claro. Bem ou mais ou menos? Bem. Bem? A gente vai saber agora com é fato ou é fake. Muito bem. O que é o fato ou é fake? Pegamos de surpresa. Lá. O que acontece? A gente tem umas plaquinhas aqui que é fato ou fake, tá? Fato ou fake. E aí eu vou apresentar os participantes e aí vocês vão dizer se é fato ou é fake. Primeiro eu vou começar pelo Dr. Luiz Fernando Lopes. Só que é o seguinte, aí ele não vai poder levantar a plaquinha, porque senão é spoiler. Por favor, pega uma plaquinha, por favor, assim. Uma de fato e uma de fake. Isso, e vai passando, por favor. Muito bem. É o seguinte, eu já vou começar apresentando o primeiro participante deste programa, Dr. Luiz Fernando Lopes. Bom, aqui tem algumas informações e aí vocês levantam a placa se vocês acham se é fato ou é fake, tá? Ele tem 64 anos, é natural de Leme, São Paulo, e atua na instituição há 11 anos. Isso é fato ou é fake? Fato? Fato. É fato, doutor? Fato! Aê! Muito bem, muito bem. Ó, sua mania é acordar 2 horas antes do trabalho. Isso é fato ou é fake? Eu acho que é fake. Fake? Eu acho que é fake. Doutor. É fato ou é fake? Nossa, É fato! 2 horas antes. Achava que você acordava menos ainda. É 3 horas. Eu acordo 2 horas antes para ter tempo para me atrasar. É compromisso, né? Quase Atrasar isso. com o tempo. Bom, doutor, você acorda 2 horas antes para se programar, porque demora para se trocar? Não, porque eu gosto de ir no pomar, eu gosto de escutar os passarinhos quando eles começam a acordar, antes ainda de ter a luz do dia, então eu gosto de tomar café esperando a luz do dia aparecer. Que delícia. Se eu acordar na hora de vir para cá, parece que o dia foi atropelado, então eu Já virou acordo uma de rotina, propósito para poder ver o amanhecer e ter a energia da manhã, andar um pouquinho para ver se nasceu flor nova no pomar, para ver se tem alguma coisa acontecendo em torno da casa. Mas é hábito mesmo. Eu não gosto de acordar e vou com a minha canequinha de café, passeando pela casa ou fora da casa. Depois é que eu vou tomar banho, aí que eu chego no hospital. Isso dura 2 horas. Se eu tiver que estudar, aí eu acordo um pouco antes. Porque aí eu faço a mesma coisa e depois ainda estudo antes de vir para o hospital. E você dorme cedo? Ah, durmo. Pra ter essa O rotina? que é cedo? 10 horas? Não, cedo é cedo. O que é cedo? Ah, mais, é? 9 horas eu já estou deitado. Mas Legal. acordo 5 e pouco. Muito Legal, bem, ó, conhecendo é. um pouquinho sobre o doutor. Ah, tem mais uma informação aqui. Seus hobbies são ouvir música clássica, dançar forró no seu tempo livre. Isso é fato ou é fake? Nossa, forró. Então, eu acho que no forró eu não sabia, forró. mas é fato. É fato? Eu acho que é fake. É fato, Forró. David? Fato. Eu sei. É fato e fake? Então acertaram. A primeira parte tá certa, a segunda Ah, tá então errada. eu fui no forró, então eu acertei o fake. É o seguinte, então, a primeira parte que tá certa, doutor, é a música clássica. É. Você gosta de música clássica. E adoro dançar, mas não sei dançar forró. Então não é forró que eu vou dançar. Mas adoro dançar. Então isso Mas é prefiro uma balada do que um forrozinho. Muito bem, conhecendo mais o doutor Luiz Fernando. Muito bem. Ó, sua série preferida é It's You, é isso? É fato ou é fake? Eu não conheço a série. Também Eu não, acho né? que é fato. É isso? It's You? Não, produção. It's Us. This is is é us. fake. Se for This is Us, This é Is fato. Us. O que é essa É fato série? então, doutor? This is Us, eu tenho 3
que eu até agora está difícil pôr uma em primeiro lugar, mas é a mais recente. São 3 gêmeos, são trigêmeos que nascem e a série começa quando eles comemoram 36 anos. Que legal. E um deles é adotado e aí começa a história da família e das dificuldades entre irmãos e os pais maravilhosos. Ele vai te conquistando a cada capítulo, são 5 temporadas, são 6 temporadas e é maravilhoso. Mas ela tem mais 2 que para mim está quase ali que eu não sei escolher. É mesmo? A outra chama Navilera, Navilera? que é uma série coreana de um senhor que com 70 anos aposentou, criou os filhos e resolveu fazer aquilo que ele tinha como sonho da vida dele desde criança, que era dançar balé. Que legal! Aí ele entra numa escola de balé com 70 anos. Bom, fica a dica aí do Dr. Luiz Fernando é pra lindo, turma. é lindo. Que legal. É muito emocionante, chama Navilera. Navilera. Muito bem. E a terceira, que também é difícil, é o Downton Abbey, que é aquela sociedade aristocrata inglesa e que tinha um mordomo e que passa por várias gerações, é muito bonito também. As 3 para mim foram as melhores. Eu não sou de muita televisão, mas agora... Mas de série? Mas aí no fim de semana eu assisto a série. Que ótimo. É a dica. Ó, vai a dica, exatamente. Ó a dica aí, vai anotando. Bom, por fim, seu sonho é ser um cantor famoso e se mudar para a Noruega. Isso é fato ou é fake? Nossa. Quem falou de sonho, né? Enfim. Bom, como eu acho que ele gosta Eu muito de acho que corar os eu negócios, acho que é eu vou fake. colocar... É fake? É fake. Muito bem. Mas gosta de cantar, né, doutor? Ah, eu não sabia que eu gostava de cantar, eu gostava de ouvir. Aí um dia eu estava no Hospital do Câncer de São Paulo levantando prontuário no SAMI para fazer um estudo e escutei uma área de Mozart saindo de dentro dos prontuários assim. Fui ver, era uma funcionária, Inácia, que eu não sabia que ela tinha aula de canto lírico. E era ela cantando uma área lindíssima para a voz dela. E aí eu falei, Inácia, ela falou, tenho prova hoje, estou estudando. E ela estudava na Escola de Música do município de São Paulo. Aí eu falei, Inácia, se eu tivesse uma voz assim, ou se eu tivesse tempo, eu queria aprender a cantar. Aí 2 meses depois ela apareceu com uma inscrição, falou, te matriculei na Universidade Livre de Música, porque eu tinha dito a ela que eu só tinha livre à noite de quinta-feira. E aí ela achou um coral nas quintas-feiras, na Universidade Livre de Música, Tom Jobim, que na época funcionava ali no Bom Retiro, onde foi a primeira faculdade de odontologia da USP, lá na Rua 3 Rios. Uhum. E ali eu tive contato com os jovens que estavam na Orquestra Sinfônica Juvenil, e o nosso coral só cantava música da Renascença, música erudita renascentista. Fizemos obras lindíssimas, e eu fiquei nesse coral 10 anos. Olha isso. E depois de uns 5 anos no coral, um dos doutores da alegria lá do hospital foi brincar com uma criança e soltou um vozeirão. A hora que ele acabou de brincar com a criança, fui lá e falei, vem aqui. Essa voz não saiu do nada, não. Ele falou, não, eu sou ator, eu estou com uma peça em São Paulo e eu tenho professora de canto que me dá suporte, e ela só ensina cantores. Eu falei, dá aqui o telefone dela. E era uma velhinha de 80 anos que tinha sido uma cantora lírica, e como eu gosto de canto lírico, né, tinha que conversar com ela. Aí ela falou assim, meu filho, eu já tinha quase 50. Você quer cantar para quê? Eu falei, porque eu tenho dias muito difíceis, eu saio às vezes meio baleado do hospital, e respirar direito e cantar para mim me relaxa e acho que me alivia. E eu canto num coral, mas eu queria alguém que me educasse, né? Aí eu fiquei com ela 5 anos cantando. Que legal. Indo 2 vezes por semana no fim da tarde, quando saía do hospital.
Depois fui para a Alemanha, perdi toda a técnica que eu tinha de voz, que lá na Alemanha eu não conseguia entender o instrutor. Ah, entendi. E aí, quando fui para Londres, entrei no coral de Wimbledon, porque eu morei em Wimbledon, e nós éramos 140 vozes no coro. Que legal. Aí eu cantei 3 anos em Londres, no coro de Londres. Olha só. E aí quando vim para Barretos, eu falei, cadê o coral aqui? Ah, não tem. Eu falei, ah, tem. E aí fazer, nós né? montamos o coral. Que legal. E aí foi assim que saiu o coral aqui de Barretos, que agora eu não estou podendo ir porque não tenho mais horário para ir, mas fiquei acho que 5 ou 6 anos no coral. Vocês sabiam disso, gente? Da parte do coral de Barretos, eu Barretos, sabia. sim. Mas que antes era... dessa história, Agora, não? se Não, perguntar essa de história- novo se ele pode ser um cantor norueguês, eu É acho que fake. ele... Eu acho que Não, aí é Vamos pro fato, né? depois que ele contou, Depois é fato. disso Eu é acho que é fato. fato. Isso. Muito bem, Zé. Esse é o doutor Luiz Fernando. O máximo que eu fiz foi a Giovana podia me chamar para cantar com ela, que eu quase morri de vergonha. E eu não né? ouvi dele essa história do coral. É que meu esposo trabalha na FACISB, o Anderson. E o Dr. Luiz Fernando convidou o Anderson Pra e ele cantar. sabe dessa paixão do Dr. Luiz Fernando. O Anderson por- também já cantou, né? Ele canta, ele é mesmo, seu vocal esposo? na igreja, É. ele faz parte da banda de louvor da minha igreja. E aí o Dr. Luiz Fernando conheceu e Quando eles convidou. me falaram que ele era cantor, eu falei, Anderson, nós estamos precisando de mais homens no coro. É verdade, por isso que eu Só sei da vai história dele. abraçando. É verdade. Somos legal. poucos homens no coral. É E verdade. precisa de mais voz. Tem obras que precisa de voz masculina e às vezes a gente não consegue executar aquela obra porque não tem número de voz suficiente. Ô, David, topa ou não? Cantar? É? Ah, acho que é. Muito bem. É. Bom, vamos falar Quem então sabe? um pouquinho sobre o David, a gente conhecer um pouquinho mais sobre ele. Bom, agora o doutor Luiz Fernando, levanta a plaquinha aí, Ok. tá? É o seguinte, o David é natural de São Paulo, isso é fato ou é fake? Ixi, eu acho que é fake. É fake? É fato? Eu acho que ele veio David? de São Paulo. É, eu acho que depende, né? São Paulo estado ou São Paulo cidade, né? Cidade. Então é fake. É fake? Fake. Ah. Ei, Sou você barretense mesmo, Barretense. nascido aqui, criado aqui na cidade mesmo. Ótimo. Minhas origens. Minha família, sim, é toda de São Paulo. Meu pai e minha mãe nasceram lá E e você vieram já pra foi cá. nascido É, aqui? já foi, eu nasci aqui. Entendi. Entendeu? Muito Meus avós são todos de lá. Eu nem falo que é São Paulo, né? Chama uma cidadezinha ali do lado, Barueri. É O Barueri. muito próximo, O Barueri. mas não é. É. Sim. Bom, fala aqui que o David tem 34 anos, é gerente administrativo do Hospital de Amor e trabalha há 15 anos na instituição. Isso é fato ou é fake? Eu vou colocar que é fato. É fato? Isso é fato. Muito bem, é fato. Ó, tem uma informação aqui, gosta de café sem açúcar. Isso é fato ou é fake? Importantíssimo. Eu acho que é fato. Isso é fato? Eu vou pôr como fato, mas Fato é fake? tenho uma certa dúvida. Ó, isso é fato. Aê, muito Inclusive, eu aprendi a fazer isso aqui na instituição, né? Eu convivia com muitas pessoas médicas, igual o doutor, e aí eu chegava lá na hora da nossa convivência ali, tomar um café, né? E eu colocava sempre um chassi de açúcar todo. O doutor falou, mas você toma esse monte de açúcar? Eu falei, deixar docinho. Eu falei, não, você perde todo o gosto do café tomando assim. Eu falei, mas não é possível, né? E aí, a partir daquele momento, eu falei, vou tomar 100. Tomei, eu falei, não é que é verdade? O café nosso aqui já não é muito forte, né? Então ajudou, aí eu acabei gostando. Hoje eu não ponho mais açúcar. Já faz aí uns 7 anos, aí, 8 anos. Já. E faz bem para a É. saúde, né, por cima. É, né? Exatamente. Tem a questão da saúde. Mas aprendi aqui. Muito bem. Aqui tá falando, David, que nas horas vagas se imagina tomando um café da manhã com a Ana Maria Braga. Isso é fato ou é fake? Como falou de café, né? Isso, gente, é fato ou é fake? Que a vontade dele é tomar café com a Ana Maria Braga. Ah, pode ser fato. Pode ser Ela faz uma comida gostosa no Dá programa. vontade, eu né? acho que eu também gostaria de ir. Eu vou fazer igual o doutor. Eu acho que é fato e fake. Então, só acertar. Fake que eu acho que eu nunca tinha pensado nisso. Fato que eu gostaria. Eu gostaria muito. Imagina eu a comidinha que você vai comer lá. Não, que eu delícia. gostaria muito. Muito bem, maravilha. Mas dá vontade mesmo de participar. Falando nisso, produção, uma boa ideia a gente ter um café da manhã. Com a Ana Maria Braga. Traz ela aqui que a gente Aí você tira meu emprego. Eu acho que podia melhorar aqui, né? Exato. Tá bem uma Poxa. aguinha, né? Podia ter um café aqui, né? Então, o essa café é sem uma dica, açúcar, né? Sem açúcar. Bom, tem uma informação aqui do David que é importantíssima. Vamos ver se é fato ou é fake.
Seu sonho é que seu filho autista se comunicasse melhor com ele. Isso é fato ou é fake? Só como Fake? fake. Eu acho que fake, mas eu não tenho certeza se é Não, verdade. E aí? assim, É é fato. É fato. Isso aí eu acho que só quem vive, né, essa Uhum. história. Eu tenho uma criança de 6 anos e meio, ela é autista e ele tem dificuldade em comunicação, ele não fixa olhar, fala pouquíssimas palavras. E sim, era meu sonho, né, que ele chamasse de pai, vamos até ali, vamos fazer tal coisa. Isso aí é realmente uma coisa que mexe muito comigo, mas que eu hoje já superado, consigo viver isso tranquilo e cada dia ele vai aprendendo mais coisas. Hoje ele está de férias, minha esposa está em casa com ele, e aí ela gravou papai, eu te amo. Ele é um rec que repete, ele tá. Tudo que ela fala, ele repete. Então ela falava, papai, papai, te amo, te amo. Então assim, cara, obrigado por ter perguntado. E eu assim. imagino, é um aprendizado mútuo, né? Porque você aprende. Nossa, se assim, relacionar com ele. eu costumo dizer que é um fiozinho desencapado, né? É muito diferente de qualquer outra síndrome, alguma outra... que você nunca sabe como que ele vai acordar, como que ele vai se manifestar, né? Então hoje ele está muito bonzinho e a gente eu gosto de fazer muito uma rotina com ele. Porque se acontecer alguma coisa fora, é por causa que aconteceu, porque a gente fez isso fora diferente. Mas não é. Você pode fazer a mesma rotina e hoje ele está bonzinho, hoje ele estoura um pouquinho. Então, assim, é aprendendo todos os dias. Que legal. Mas assim, eu sonho, mas que Obrigado. cada dia está melhorando mais. Obrigado por Obrigado por compartilhar. perguntar. Né? Imagina. Gente, esse é o David Martins Coronato Nogueira, que a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dele. A gente já de começo já fica impactado. Muito obrigado por vocês estarem aqui, mas a gente tem que apresentar também a Elci Rodrigues Lelis. Lelis. Muito Isso. prazer, obrigado por ter vindo. Prazer é meu. E vamos lá, hein? É fato ou é fake? Ela tem 50 anos, é natural de São João Batista da Glória, Minas Gerais, e é enfermeira. Isso é fato ou é fake? Olha, eu vou falar que é fato só por causa da cidade e da função, mas a idade eu parece bem não menos. Parece bem menos. É complexa essa pergunta, A né? idade eu não Acho que diria, foi- não. Não dá. Eu vou falar que é fato e fake. Ixi, Fato, já começamos bem. Fato por tudo. Fake porque não é 50. Dia 4 agora, anteontem, eu fiz 51. Aê! Muito bem. E pensando 51. nisso, a produção Uma boa preparou, por ideia. favor, uma surpresa. Mentira, não preparou nada. 51 legal, 51. anos. 51 anos. Nossa, que Boa legal. ideia. Olha, Uma boa boa ideia. Exato. Não, tá ótimo, né? E às vezes eu brinco, né? Falo, nossa, 51. Aí o Anderson, meu esposo, ele é muito assim de falar, amor, não é qualquer um que pode ter um carro pulsante com 5.1, viu? Aí eu falo, ok, então tá tudo bem. E não funciona a gasolina, Não que funciona inclusive a gasolina, tá... tá caro, né? É 51. Que legal. Toda a informação correta. Maravilha, Sou de maravilha. Minas. Bom, trabalha no Hospital de Amor há 20 anos. Isso é fato ou é fake? Fato. Fato. Fato? É fato? É Eu sei. fato. 20 Olha, anos. 20 anos. Tem história, hein? 20 anos. Fiz 20 anos dia 6 de junho. Agora eu fiz 20 anos de casa. Gente, outro presente, gente. Produção, por favor. Cadê a produção, né? Para presentear, então, que legal. 20 anos de casa, graças a Que Deus. bom. Então também é fato. É fato. Muito bem. Detesta fazer artesanato e exercício físico. Isso é fato ou é fake? Eu acho que é fake. Você acha que é fake? Se ela for igual a mim, é fato. Eu já vi ela pedalando. Medindo pela minha régua. Ela fato? pedala, eu já vi. Eu acho que é fake. É fato, é fake? É fake. Isso é fake, né? Mentira, é fake. É fake? Porque é fake. Eu amo artesanato, eu faço muito crochê, legal. eu gosto muito de fazer coisas de crochê, eu faço peças bem bonitas. E eu amo pedalar, eu sou parceira do meu esposo, a gente pedala aí 40 quilômetros, 50 quilômetros de boa. Que legal. É, eu Aí, gosto, gente, gosto já é muito. uma dica de saúde. É, Quer gosto 51 anos com essa forma, pedale. Né? Projeto Vovó de Biquíni. Vou... É Muito isso bom. aí. Muito bom. Adora viajar para a praia com a família. Isso é fato ou é fake? Ela prefere praia ou eu campo? acho que é fato. Fato?
Isso é fato ou é fake? É fato. É fato, Amo, muito amo. bem. Nossa, Praia, são viagens maravilhosas. Também você já deu spoiler, né? Você falou vovó de biquíni, a gente Não, já falou, já deu opa, é spoiler, praia, né? né? É isso aí. É praia, bom. Amo, Foi. verdade. Seu filme preferido é Meu Malvado Favorito. Isso é fato ou é fake? Caramba. Nós vamos ter que Malvado? chutar, vamos Eu vou no fake. Cada um chuta pra um lado. Eu vou no fake. É fato ou é fake? É feio. É fake. Qual é o seu Eu filme? gosto muito de, assim, eu tenho alguns filmes que eu gosto, mas eu gosto muito de filmes medievais. Assim, quando pequena, depois eu acredito que até a gente vai falar mais sobre isso, mas eu cresci numa fase em que eu fui conviver com televisão e eu já tinha 9, 10 anos. Então, tem uma fase que eu comecei a assistir televisão e aí tinha muito esse negócio de filme medieval, que era uma coisa que eu não tinha esses filmes de hoje, né? 51 anos, você assistia filme, era outra pegada. E assim, eu assistia muito esses filmes e isso me traz uma recordação boa dessa época, assim, que eu descobri muito essa questão de televisão, de assistir filme, e eu gosto muito de esses filmes medievais que contam épocas, histórias, essas coisas. Época de cavaleiros, essas coisas, eu acho super legal. Muito bem, senhoras e senhores, essa é Elci Rodrigues Leles. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Quem faz esse programa são vocês. E a história de vocês aqui é um lugar para a gente se emocionar, para a gente rir, para a gente se divertir, papear. Então fiquem extremamente à vontade. Tá? Vocês são pratas da casa, são pessoas que são importantíssimas para o hospital. Por isso que a produção mobilizou para organizar a agenda de vocês, que eu sei que é corrido para a gente estar junto. Mas eu vou começar, doutor Luiz Fernando. Doutor Luiz Fernando, como você era na infância? Tinha apelido? Não, como que foi sua infância? Eu tinha apelido, porque eu nasci cabelo muito branquinho, muito loiro, mais para branco. E então, meu apelido, entre alguns da família, era Brancura Rinço, por causa do sabão em pó, que hoje todo mundo conhece como Omo, mas na época era Rinço, né? Então era Brancura Rinço, porque eu era branquinho. Mas acho que, como eu era muito quieto. Era quieto, não era arteiro? Não, eu era mais para tímido e a única coisa que eu queria conviver com as outras crianças e eu morava a menos de uma quadra do parque infantil da cidade. Então, eu fugia de casa com 2, 3 aninhos e minha mãe já sabia que se não estivesse em casa, porque Tava tinha lá. vazado. E ela ia no parquinho e eu estava lá, até que a própria prefeitura autorizou que eu fosse matriculado antes da faixa etária, porque tinha uma faixa que podia entrar no parquinho, mas como eu ia sempre fugido, então acharam melhor Fica aqui. que fosse oficial, porque pelo menos sabia que eu Oficializar. estava bem guardado lá. E eu sempre tive problema com audição, eu ouço muito, muito, muito. Meu ouvido é desregulado para mais. E isso me dá muita tontura em ambiente de barulho. E eu também tenho problema de rodar, se fizer movimento muito rápido. Então tinham que me levar do parquinho para casa vomitando toda vez, porque eu ia brincar com as outras crianças e tinha que me levar para casa. Então eu aprendi desde pequenininho a conviver, às vezes, com náusea. Tinha que ficar 2, 3 dias quieto, porque estabilizar o... então era assim, e todo barulho me incomodava muito. E minha mãe disse que não sabia, mas quando era bebê eu chorava, ela tirava do ambiente de barulho e eu parava de chorar, até que ela aprendeu que o movimento era esse. Então eu sempre procurava lugar silencioso. E habituei, adoro o silêncio. Mas me incomoda às vezes, porque para dar aula, se tem pessoas conversando difícil, na né? sala, eu escuto o que as pessoas falam. Se tiver 3 grupinhos falando ao mesmo tempo, eu não consigo focar no que eu preciso falar, eu me distraio com as vozes. Entendi. Então, às vezes, eu aviso. Gente, eu sou chato, se vocês conversarem enquanto eu estou falando, eu perco o foco. Eu não consigo ir numa reunião que um fala uma coisa, aproveita que fiz, vai, então comento com você. Eu perco, porque eu escuto o que ele vai falar com o outro. Então, era uma criança que acho que deu um certo trabalho com isso, porque eu fugia de barulho, né?
Mas eu queria brincar como toda criança. E vomitava de tontura. Então foi meio... Eu fui prematuro extremo. Ah, entendi. Então eu não sei o veio quanto veio se tem alguma coisa que não se completou, que não se formou, né? Eu tenho um monte de defeito e alguns eu ponho na prematuridade. Falo, é porque eu sou prematuro. Aí pronto, lavo minhas mãos. O professor de educação física quer que eu alongue. Não consigo chegar nem no meu joelho alongando. Aí eu falo, não, é que prematuro tem encurtamento de ligamento. E tem mesmo, os prematuros não completaram, não alongam. Então, é difícil você ver um prematuro extremo que consegue fazer alongamento. Aí eu jogo tudo no prematuro. Então, minha infância foi assim. Odiava a educação física, esporte, odeio até hoje. Mas eu não sou prematuro extremo, mas é boa ideia, né? Não usar essa Quando você não consegue, fala, não, gente, eu fui prematuro. Ô, David, como que foi você na infância? Ah, cara, a gente cresceu aqui na cidade mesmo de Barretos aqui, né? Cara, na minha época, assim, eu uso óculos desde os 5 anos de idade, né? E um grau um pouco mais avançado do que era a rotina lá. Só que naquela época não tinha bullying, né? Não tinha nada dessas coisas, a gente não entendia isso. Quer dizer, sempre teve, mas pra gente era normal. Então sempre tinha essa caçoação de os olhinhos, 4 olhos, esse tipo de coisa. Mas sempre levei isso no normal. Mas eu era muito extrovertido, se dava muito bem com as pessoas, ao contrário do doutor mais recaído. Eu era estava sempre no grupo, sempre fazendo amizade, sempre estava no time. Jogava muita bola, gostava de uma rua. A gente morava também, quando a gente foi morar num bairro, não tinha muro nas casas. Demorou um pouco para a gente construir as bairros, era uma Coab, né? Então, assim, todo mundo se encontra. Você olhava para o lado e já chamava a pessoa, né? Porque não tinha muro, né? Então você conseguia chamar, ô fulano, vamos jogar bola. Então a gente sempre brincava ali na rua. Então a gente crescia muito ali, brincando mesmo. Fiz tudo que um moleque sempre fez. Na escola era a turma do fundão ou... Sempre da frente, cara. Sempre da frente? Por causa da visão. Então não não era por causa da bagunça. Eu levava a bagunça pra frente, porque eu tinha que sentar na frente pra enxergar melhor, né? Então você vai ali. Então, não, eu sempre fui um aluno razoável pra bom, vamos falar a verdade. Assim. Mas sempre gostava de uma baguncinha ali, normal de criança, né? De molecagem mesmo. Sim. Eu sei, como você era assim, na sua infância, tinha apelido? Não tinha. A minha infância foi muito diferente, porque eu cresci em fazenda. Eu morei em fazenda até os 8 anos. Então, em casa não tinha energia elétrica, não tinha geladeira. Natal, por exemplo, eu lembro os natais, o meu pai viajava, a gente morava muito longe da cidade, ele viajava 2 dias a cavalo para voltar com brinquedo, uma coisa para o Natal. Então, assim, era eu, a minha irmã e o meu irmão, então nós éramos em 3. Então, assim, mais coisa que a gente fazia era andar a cavalo, porque na fazenda tinha muito cavalo, então a gente andava muito a cavalo. E aí fazíamos estripulia, que misericórdia, né? E andar a cavalo, pescar, fazer muito essa questão de boneca de sabugo de milho. Sim. Coisas que se faz muito, não se vê mais em fazenda hoje. Pamonha, assim, juntar a vizinhança toda para fazer pamonha. Que legal. Carne, quando comia carne tinha que matar um boi inteiro e a gente era criancinha, mas a gente ajudava. Meu pai tirava leite, eu ajudava a fazer queijo. Então não foi aquela infância assim muito era meio misturado, coisa de fazenda mesmo. Sim. Então, assim, as lembranças que eu tenho da minha infância é muito cavalo, que eu andava muito a cavalo, porque a gente usava cavalo para tudo. Eu lembro de enchentes horrorosas que a gente passava a cavalo a nado. Então, assim, minha infância foi bem aventura. Às vezes, quando eu contava essas coisas na faculdade, o pessoal falava, nossa, você tem uma imagem, uma viagem, né? Imagina que você viveu isso tudo. Eu falava, gente, foi a minha infância, né? Eu vim para a cidade, quando eu vim para a cidade, eu tinha 8 para 9 anos. Foi quando eu entrei no primeiro ano escolar, tinha quase 9 anos, por essa dificuldade de morar muito distante, interior de Minas, bem distante. Eu morava 54 quilômetros perto da primeira cidade. Entendi. Então era muito difícil. Então eu vim para a cidade bem mais velha. Talvez por isso que eu até falei, essa falta da convivência com a televisão. Então assim, eu fui uma criança bem diferente do que se pensa hoje para uma criança da minha idade. Mas foi bem legal, assim, foi muito... Falo que viver hoje, o que eu vivo hoje, da onde eu vim, é muito gratificante, né? Porque eu falo isso hoje para minha mãe.
que se eu estou aqui na fundação, se eu estudei, se eu tenho a profissão que eu tenho hoje, eu devo muito ela. Porque o meu pai sempre criava a gente, não, vai ficar aqui na fazenda, vai casar aqui, vai conviver aqui com os amigos, vai aquele negócio de casamento de família. E a minha mãe falava, não, as minhas filhas vai estudar, vai trabalhar, vai ser diferente de mim. E a minha mãe sempre empurrava a gente. Sempre queria pôr a gente. Então, quando eu vim para a cidade com 8 anos de idade, que foi quando eu saí da fazenda, com esse foco de começar a estudar. Então você pensa, imagina uma criança que morou na fazenda a vida inteira e vai para a cidade. Aí na escola foi difícil. Então tinha-se muito... Aí eu era igual a doutor Luiz Fernando, era muito quieta, muito no meu canto, muito retraída, era bem envergonhada. E aí eu foquei no estudo, então eu sempre sentava na primeira carteira, mas era muito disciplinada, estudava bastante porque eu tinha muito aquela questão que eu ouvia da minha mãe, né? Desde pequenininha, você vai ser diferente, você vai estudar, eu quero que você estude, eu quero que você tenha uma profissão, eu não quero que você seja igual a mamãe da fazenda. Então a minha infância foi bem diferente. Elci, e você, por exemplo, se tornou... Quando você criança, pensava em ser enfermeira? Eu queria ser dentista. Dentista? Dentista. A minha primeira opção era odonto. E aí não deu certo, eu não passei no vestibular. E eu me esforcei muito. Eu cheguei até a ter uma fadiga pós-vestibular, tive que ficar 1 ano parada, sem estudo, que eu adoeci. E aí depois o pessoal, a minha família mora no interior, em Delfinópolis, é uma cidade, tem 10 mil habitantes. Quando foi no final do ano, o pessoal falou assim, gente, a gente precisa montar uma van para fazer vestibular em tal cidade, tá faltando uma pessoa. Aí eles, quem? Ah, eu sim, a idade vestibular, ela faz e vai com a gente para completar a van. Foi assim, vai para completar a van, porque tá faltando uma pessoa, senão o prefeito não vai dar a van. Aí eu fui, desligada de tudo. Falei, eu vou, não estudei, desligadona. Ninguém passou, eu passei. Fui assim, desfocada, acho que despreocupada, que eu não tinha compromisso em passar, que não era... E passei. E aí a minha mãe falou, vai filha, vai fazer, começa, vê se você gosta. E eu fui e me apaixonei. Portanto, que a minha faculdade inteira, diferente dos outros colegas que pensavam muito em festa e tal, né, no período fora da faculdade, eu me alistei de voluntária, eu trabalhei a minha faculdade inteira desde o comecinho. Quando eu podia ir para assistência, eu já fui. Eu fiz, quando eu terminei minha faculdade, eu tinha quase 1.200 horas de UTI, entre UTI neonatal, UTI adulta, internação, tudo de voluntária. Então eu foquei completamente. E aí me apaixonei, né? Eu falo que hoje, graças a Deus que eu não passei em odonto, porque eu amo o que eu faço. O doutor Luiz Fernando, você desde pequeno já pensava em ser médico, não? Olha, se eu fosse seguir as experiências da primeira infância, eu devia ser sanfoneiro. Mas desde que eu me conheço por gente, não tinha médico na família, eu não tinha nenhuma referência de casa. Mas como eu fui prematurinho, eu ia muito ao médico e eu adorava o médico, que era o médico da família toda. Eu adorava o meu pediatra. Que legal. Então eu não sei o quanto que ele influenciou na minha escolha desde pequenininho. Mas meus pais tinham um sítio, fazenda também, e sempre eram convidados para ir nas festas. E sempre era com sanfona e baile. E eles me punham sentadinho do lado do sanfoneiro. E eu me lembro isso quase todo fim de semana. Eles dançando e eu sentado do lado do sanfoneiro. Dormia na perna do sanfoneiro. Aí com 4, 5 anos eu ganhei uma sanfoninha. Que legal. E aí quando eu fiz 7... um braço do Conservatório Carlos Gomes de Campinas montou na cidade que eu morava e eu entrei. Então eu tive educação musical. Eu fiz todos os anos de educação musical e lógico que eu fui escolher sanfona. Então eu fiz todo o curso completo de acordeon. Mas eu gostava muito de matemática e para mim ler partitura de música para mim é equação matemática. Eu olho a partitura como uma fórmula. E eu gostava de matemática. E eu tinha a única filha dos meus avós que teve a oportunidade de estudar, que os outros tinham que trabalhar pesado, foi uma que fez matemática. E como eu era muito grudado com ela, todo mundo achava que eu ia para matemática. E eu ganhava os torneios de matemática, apanhei na escola dos amiguinhos por causa da matemática, que eu resolvia
os exercícios antes deles, aí quando acabava a aula, batiam em mim, porque até eu perceber que era melhor eu não levantar para resolver um problema matemático, eu ia apanhar de novo. Senão o problema não ia ser da matemática, ia ser para você, né? Então, assim, se fosse dizer que ele está querendo ser igual a tia dele, ele vai para matemática. Minha tia foi a única que estudou, fez mestrado em matemática, depois foi para Berkeley, fez mestrado lá no IMPA, no Rio de Janeiro, que é o Instituto Aplicado de Matemática Aplicada. Depois fez doutorado em Berkeley, nos Estados Unidos. E mora lá até hoje, trabalhou a vida toda como epidemiologista. Foi usar as ferramentas da matemática na epidemiologia. Mas por eles e pela família inteira, eu ia seguir o rumo da minha tia. Mas desde pequenininho me perguntava o que eu queria ser, eu dizia que eu queria ser médico. Então eu tive duas influências fortes, a do meu médico e a da minha tia. E eu sempre gostei muito da matemática. Mas eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse fazer medicina. Passei muita dificuldade para entrar, porque quando meu pai deixou eu ir para São Paulo estudar, eu queria ir muito antes. Com 10, 11 anos eu já estava pedindo para ir para São Paulo. E ele falava que eu não tinha juízo, eu não tinha mesmo, né? Mas ele nunca deixou. E deixou com 16. E aí eu fui fazer o colégio, junto com o cursinho, e ele morreu naquele ano, no acidente. Então, eu não consegui entrar na faculdade, eu estava bem graduado para entrar, perdi tudo, todo o desempenho que eu tinha levado, com a morte dele, foi tudo para trás. Depois eu recuperei, mas era sempre medicina. E essa minha tia matemática, que já morava nos Estados Unidos quando ele morreu, ela falava, Luiz, pensa melhor. Quem sabe você não vai para uma outra área? Porque aí eu falava, não, mas eu não entrei, não foi por causa de que eu estou escolhendo a profissão errada. Eu não entrei porque eu não estou num momento fácil da minha vida, né? E depois entrei, mas eu nunca tive nunca tive um plano B. Não teve? Não. Nem a matemática foi meu plano B. E nem o acordeon. Mas eu gosto de música até hoje, acho que por causa dessa convivência com a arte, com a música, desde pequenininho. Ô David, e você? O que você, quando pequeno, pensava em ser o quê? Nossa, eu tive vários planos antes de virar administrador, né? Vários planos. Quando eu era criança, eu pensava em fazer agronomia. Agronomia. Quando eu era criança, assim, eu também convivi, não tinha fazenda, igual eu, nem sítio, mas eu cresci frequentando sítio e fazendas de amigos do meu pai. Eu adorava animais de todo tipo. Eu achava que a agronomia fazia sentido, isso daí. Mas quando criança, bem pequena, assim, quando começamos a estudar e comecei a trabalhar e fazer alguns bicos, algumas coisas nos horários alternativos, eu vi que precisava trabalhar, né? E eu olhava assim, o que tem serviço, né? Se a gente formar, vai ter onde trabalhar. Aí eu falei, não, enfermagem. Vou fazer enfermagem, né? Porque enfermagem a gente precisa de saúde, né? Então, se eu formar, vou precisar trabalhar nisso. Aí eu cheguei a pensar em enfermagem. Eu cheguei a fazer aqueles trainee na época, antes do vestibular. Fiz focado para enfermagem, algumas provas. Mas aí não deu certo. Eu acabei formando o terceiro colegial e aí, por destino, separação do meu pai, na época, com a minha mãe, acabei ficando um ano parecido com o doutor perdeu o pai, eu perdi o pai da minha casa, né? Ele acabou separando da minha mãe. E aí a gente teve um momento ali, aí eu parei de estudar um ano. E aí eu fui trabalhar com um tio meu, que ele tinha pegado uma indústria de sorvete aqui dentro da cidade, ele estava distribuindo, e ele precisava de alguém que faz tudo, serviços gerais. Eu entregava, limpava, contava dinheiro, fazia compra, fazia tudo. Eu falei, cara, a administração é bacana, né? Porque eu posso ter um leque de oportunidades aqui. E ele me incentivava. E aí ele falava assim, ó, faz administração que eu vou pagar a sua faculdade. Vou pagar a sua faculdade. Esse é o melhor incentivo. Era, melhor. Né? Nossa, eu ficava doido. Eu ficava trabalhando e falei, nossa, veja a hora do vestibular, né? Ele vai pagar a minha faculdade, ele vai pagar a minha faculdade. E aí chegou no final do ano, fiz o vestibular, passei, aí chegou o primeiro mês. Tio, passei agora a boleta aqui, né? Tá aqui. Ó o presente. Então, David, não dá, né, pra pagar por causa... Era fake. Aí era fake. Placa. Era fake. Era fake. Mas assim,
graças a Deus eu tive condição de pagar, e assim, não precisei da ajuda dele, assim, o emprego já me ajudava, mas assim, me ajudou muito. Ele me ajudou muito a ir pro rumo de administrador e assim, adora o que eu faço. E agora tem tá muitas. trabalhando na saúde. Então, caí na Querendo saúde. ou não, Aí entrei no tá hospital, aí. Olha isso. nunca. Assim, eu tenho uma história engraçada, né? Que quando eu entrei aqui, a gente tinha um café da manhã com o senhor Henrique. Eu contei isso até numa história que eu falei pro pessoal. E o senhor Henrique fazia um café com os funcionários. Uhum. E a gente sentava tudo junto, era uma mesa menor, e ele conversava com cada um. E ele perguntava: onde você veio, seu nome, você é casado, solteiro? E o que você espera do hospital, né? O que você quer? Não lembro a pergunta que ele fazia. Aí eu respondi para ele uma vez, eu falei, eu espero ser o gerente aqui dessa unidade. Eu falei, isso há 16 anos atrás, 15 anos E você atrás. estava entrando Tava, era contínuo. contínuo. Era, o Contínuo. cargo mais baixo aqui da instituição era o boyzinho que leva o prontuário para lá e para cá. É. Carrega E aí ele documentos. fazendo a entrevista, ele olhou assim para mim, aí sabe quando ele olha assim, ele passou já pro outro, sabe? Já, tipo assim, ele não teve muito o que falar, passou pro outro. Aí o dia que ele me convidou, né, para assumir o cargo, eu contei para ele. Aí ele falou, não, eu lembro. Não lembra, né? Mas falou que lembra, né? Mas a história foi bacana Que disso aí. legal. Mas aí a administração para mim é tudo. Sou muito bom com a minha vida, não, particular, mas com a dos outros, com as empresas, eu toco bem. E você me traz um negócio que é bem importante, né? Começou como contínuo Sim. e começou a desenvolver dentro do Hospital de Amor. Isso, como começou, sua história dentro do Hospital de Amor? A minha história que começou, o meu namorado na época, que hoje é meu esposo, os pais dele têm uma chácara aqui em frente à fundação, praticamente quase de frente com toda essa parte da fundação. E foi quando inaugurou a parte quimioterapia, que começou a fazer os primeiros blocos aqui do hospital. E nós morávamos em Orlândia e nós viemos passar o fim de semana. Quando eu passei de carro, eu olhei, eu fiquei assim, né, de queixo caído com a estrutura, né? Eu falei, nossa, mas que hospital mais lindo e tudo mais, tal, né? Aí ele pegou e falou assim pra mim, por que você não traz um currículo? Aí eu olhei assim e falei, mas nossa, não. Tipo assim, eu olhei e achei que era muito pra mim. Aí eu falei, mas vamos trazer um currículo, meu pai já tem chácara aqui, né, tal, quem sabe aí você vem. E nesse meio tempo, a gente passeando no final de semana aqui, o meu sogro se desligou do emprego que ele tinha lá e mudou para cá, ia mudar para cá. Ele tinha um mês mais ou menos para se programar para vir para Barretos com a família. E aí o Anderson falou para mim, e aí? Aí eu peguei e falei, nossa, a gente namorava, eu falei, nossa. Mas eu falei, a gente veio passar um final de semana, eu falei, eu trouxe um currículo. Não deu certo. Aí quando foi no meio da semana, no horário do almoço, Orlândia bem pertinho, ele falou, vamos lá levar seu currículo? Eu tinha um pouco a mais de horário de almoço, eu falei, nossa, ele falou, vamos lá. Aí eu peguei o currículo, eu e ele pegamos o carro e viemos de Orlândia aqui, bati na porta do hospital, fui lá entregar meu currículo. Aí a moça que pegou o meu currículo olhou pra mim e falou assim, nem abriu meu currículo, olhou pra mim e falou assim, sabe quando você fica ensaiando? Pensei na roupa, pensei no jeito de amarrar o cabelo, Falou tudo. frente ao espelho. Né? Fala frente ao espelho. Cheguei, a hora que eu entreguei o currículo, ela nem abriu meu currículo, falou, você faz o quê mesmo? Eu falei, eu sou enfermeira. Ela falou, quando você pode começar? Aí eu olhei pra cara dela e falei, gente, como assim, né? Ela falou, faz 3 ou 4 dias que a gente tá com uma vaga de enfermeiro aberto para quimioterapia e a gente não tá tendo uma certa dificuldade de contratação. Você quer começar? Tava começando aqui. Aí eu falei assim, mas quanto tempo para começar? Ela falou, te dou 2 dias. Falei, nossa, como é que eu vou chegar pro meu patrão? Falar, eu levei um currículo, eu tenho 2 dias para me desligar da empresa, né? Que doideira. Aí voltei. Pedi ela para pensar até no outro dia de manhã e voltei. Cheguei lá, eu trabalhava nessa instituição há 3 para 4 anos e cheguei lá e fui honesta, né? Falei, olha, eu fui lá, tal, a família do meu namorado vai mudar para lá. Meu namorado, não minto, naquela época nós já estávamos casados, nós tínhamos um mês e pouquinho de casado. Eles vão mudar para lá e a família toda vai, meu esposo quer ir e tudo mais, e eu consegui. Lá eu ia ganhar aqui o que eu ganhava em 3 empregos lá. Eu tinha 3 empregos. Eu mal dormia, né? Porque eu dava aula, fazia um home care pela Unimed e trabalhava no hospital à noite. E aqui era muito compensatório, que assim, em comparação com os salários da região, a gente ganha bem aqui, em comparação, né? E aí eu peguei e falei, eu fui honesta, falei, eu sou recém-casada, com 3 empregos, eu mal vejo o meu marido, é tipo um entrando e um saindo, né? O hospital é muito lindo e tal, e eu queria muito ir. Aí ele pegou e falou, eu vou falar o que pra você? Vou te impedir de crescer? Não. Eu falei, então eu tô pedindo conta, a senhora aceita? Ele falou, aceito.
Só que assim, eu sempre procurei ser uma excelente funcionária lá com eles. Né, sempre fiz o máximo. E aí eu desci no RH. Quando eu cheguei lá no RH, a moça do RH falou: não, você não pediu conta, ele te mandou embora para você receber teus direitos, para você começar a sua vida lá onde você vai. Que legal. Né, então você tá dispensada do aviso, a gente te manda embora e, você 20 anos aqui no hospital. E tô há 20 anos aqui. História. Cheguei com o meu legal, guarda-roupa dentro do porta-mala, fiquei mais ou menos 1 mês e meio morando com a avó do meu marido, eu e meu marido morando com a avó. Não tinha nem guarda-roupa. Meu guarda-roupa era o porta-mala do carro, abria, pegava minhas roupas, vestia, guardava de volta, até conseguir alugar a primeira casa. Que legal. E daí começou a minha vida. 6 meses depois, o meu pai descobriu um câncer. Aí eu descobri, porque acho que Deus me trouxe para cá tão fácil. Porque aí meu pai teve um câncer. Maior, né? E há 2 anos atrás eu também tive que fazer uma cirurgia de mama. Então, Deus não faz nada por acaso, né? Eu comecei aqui como enfermeira, hoje eu tenho o pai que é paciente, eu sou paciente, faço os meus controles, quase morro para fazer ressonância. Nossa. E tô aqui, né? E amo isso aqui, falo que é minha casa. Já falei isso pro senhor Henrique, que eu sou muito grata, já gravei alguns programas com ele, já falo isso para ele, né? Que eu sou muito grata pela fundação, por tudo que ela representa na minha vida, porque os meus filhos, as minhas 2 filhas que eu tenho, a minha casa que eu comprei em Barretos, tudo que eu tenho hoje eu tenho muito carinho porque é fruto daqui. E eu trato isso aqui como minha casa porque eu amo demais isso aqui, amo muito o que eu faço aqui, porque acho que lugar bom é aquele que você tem tudo que você precisa, total. E aqui eu tenho. Né, os meus companheiros, o David é um dos meus gerentes administrativos. É mesmo? Foi contínuo dela. Verdade, verdade, ele foi contínuo meu, verdade. Né? E olha pra você ver. E assim, tem os meus amigos, né, que são parceiros mesmo, o David hoje é meu gerente, né, a Milena, que é minha gerente de enfermagem, que é uma super parceiraça, e todo mundo. Então, assim, eu amo muito isso aqui. Eu falo que o meu sonho é aposentar aqui, sabe? E não falta muito, né? Se Deus quiser, eu consigo. Mas é isso aqui, eu amo essa casa. Que bom. Muito, muito. Que bom. Doutor, e como que foi a sua entrada no Hospital de Amor? Eu estava em Londres como pesquisador, né? E eu tinha feito doutorado já num centro de pesquisa em São Paulo, que é o Instituto Ludwig, e eu conheci o André Lopes Carvalho, que era da cabeça e pescoço, mas lá no instituto ele era pesquisador também. Uhum. E aí eu fui para Londres e soube que o André tinha vindo para Barretos, para começar a pesquisa aqui. E depois de alguns anos que eu estava lá, ele me ligou em 2009, dizendo que tinha uma vaga para ser oncopediatra aqui. Eu só conheci aqui pela Érica, porque ela foi a primeira pediatra aqui. Eu dava algumas aulas onde a Érica foi minha aluna em São Paulo, tudo, em Campinas. Então, o que eu tinha de referência era a Érica. E aí eu falei: André, não vou sair de Londres agora, estou num momento que eu não posso sair, já tem algum tempo que eu queria ficar focado em pesquisa. Então veio a Roberta, que tinha sido minha aluna em São Paulo, que assumiu o lugar, né? Que está até hoje, é a Roberta. E aí, quando foi 2010, na metade de 2010, minha mãe piorou bastante a saúde, eu vim para ser filho. Entendi. Então, aí eu estava morando de volta em casa, já tinha saído de casa há 30 e tantos anos, mas voltei. E aí o André soube que eu estava aqui por perto. Ele falou: Luiz, eu preciso de você na pesquisa, porque a gente não tem ninguém na pediatria, eu preciso de você na pós. Eu falei: André, mas eu vou voltar para Londres. Ele falou: não, mas você pode ser o nosso orientador à distância, porque a CAPES permite, né? A você ter 2 ou 3 professores à distância. Eu falei: então eu vou conhecer, e vim conhecer. Mas minha mãe, naquele dia que eu tinha marcado, foi um dia muito difícil para ela. Então eu vim, conheci, passei 1 hora dentro da pesquisa, autorizei o André a usar o meu currículo e me pôr no corpo dos docentes, porque ainda ia submeter para a CAPES. Não estava pronta a pós aqui ainda. E voltei para casa. E 1 mês depois recebi uma ligação da secretária do seu Henrique,
que ele queria falar comigo e que tinha que ser no dia seguinte, porque ele ia viajar. E aí eu cheguei achando que era pós, que tinha dado certo. E quando eu estou entrando na sala do seu Henrique, o André estava saindo. O André falou, oi, Luiz. O André também não sabia que o seu Henrique tinha me chamado. Aí o André falou, seu Henrique, mas o Luiz já teve o mês passado aqui e já aceitou. Ele já é nosso, vai ficar com a gente na pós e na pesquisa. Ele falou, eu não estou sabendo de nada disso, eu não chamei ele para isso, eu chamei porque ele vai ser o diretor do hospital que eu vou construir. Eu quase voltei de marcha ré, porque eu falei, que homem é esse que falou que vai construir o hospital e que eu vou ser o diretor do hospital, né? Aí ele falou, olha, eu não consigo falar com você agora, vai conhecer o hospital, vai rodar um pouquinho e à tarde a gente conversa, vai ver o terreno onde eu vou construir o hospital infantil, vai falar com a arquiteta. E eu fui conhecer o São Judas, lá no centro da cidade. Mexeu muito comigo, aquele hospital, muito, muito. E eu estava paliativando minha mãe em casa, né? Então já tinha quase um ano que eu estava cuidando, dando banho, cuidando mesmo, né? Então, aquele hospital mexeu muito comigo. E mexe até hoje. Cada vez que eu vou cantar lá com o coral, às vezes eu não consigo cantar. Embarga a voz. É. E aí, quando eu passei para ver as unidades, estavam dando sopinha de manhã para os pacientes, umas 10 e pouco da manhã. Vejo aquele povo simples, humilde, ganhando a sopinha. Eu falei, ai meu Deus. E fui rodando tudo aquilo. E aí, quando fui à tarde, eu falei, seu Henrique, eu tenho muita vontade de vir, mas eu não posso. Eu tenho um outro compromisso que é minha mãe, eu não virei. E depois de um mês, eu comecei a martelar aquilo. E aí eu pedi para vir conversar com ele. E aí eu falei, se o senhor deixar eu vir um pouquinho, enquanto minha mãe precisar de mim, eu venho pelo menos para entender como é que vai ser a estrutura, ajudar a montar a estrutura. Eu já tinha 30 anos de oncopediatria, esse ano faço 40 de formado, né? Aí ele falou, vem o dia que você puder. Aí eu comecei a vir, e logo que eu vim, uns dias depois, ela faleceu. Aí fui vindo aos poucos, eu já tinha feito inscrição para fazer concurso de livre docência lá na USP, já tinha feito pós-doc tudo, o próximo papo seria professor livre docente, né? Aí eu falei, seu Henrique, eu me inscrevi, não consigo vir agora, eu preciso passar nesse concurso, porque se eu vier vai ser bom para pós, vai ser bom para a fundação, aqui, mas eu também tenho a proposta de ser, já estava com uma vaga meio que prometida para ir para a USP, né? Obrigado, doutor. Bom, David, e você, como foi sua história junto com o hospital? Como você conheceu o hospital? Nossa, começou a trabalhar? Assim, eu tinha um amigo meu, muito amigo de infância, e a mãe dele trabalhava aqui no RH do hospital. E a gente tinha um grupo lá de amigos. E ela sempre falava, vamos trabalhar no hospital, né? Vai precisar de jovens assim, né? Era a vaga mais que a gente entrava contínuo na época, né? E eu falava, não, eu tô com meu tio, como eu contei, eu estava trabalhando na empresa dele, não dá. Aí fui contratando todos meus amigos, e eu era o mais amigo dele. E aí os negócios do meu tio não deu muito certo lá, e saiu fora, e eu acabei ficando. Aí eu falei assim, agora eu quero. Deu certo na época, aí ela trabalhava, eu acabei entrando aqui no hospital. Fui trabalhar de contínuo no departamento da radiologia, e lá tinha 3 contínuos na época, era o departamento que tinha mais dessa função. E aí esse terceiro, ele ocupava alguma férias de algum outro setor. Então, em 6 meses que eu fiquei de contínuo, 5 meses eu trabalhei em outros setores. 1 na radiologia e 5. Inclusive, eu trabalhei um mês com a Ilci, no Centro Fusional, que ela era coordenadora na época, então eu conheci ela lá. Então, assim, sou muito feliz de ter conhecido muita gente naquela época, que eu trabalhei, que aprendi muito naquela época, e hoje eu consegui ser um pouco de gestor, consegui ensinar dessa maneira. Aí depois disso eu me formei em administrador, aí fui auxiliar administrativo, trabalhei um pouco em gestão de pessoas aqui no departamento de RH, aí fui ser coordenador de um ambulatório,
inclusive que o doutor conhece, na época era o doutor André, que era o coordenador ali de cabeça e pescoço, trabalhei muito tempo lá, aprendi muito, porque aí eu convivi perto com os médicos, né? Aí cuidei da parte de reabilitação oncológica, que era muito próximo desse setor, e aí surgiu a oportunidade de, aí, não sei quem soprou no ouvidinho do seu Henrique, aí falou, tem um rapazinho ali que eu acho que você dá, ele vai, né? Que no começo ele já falou que queria ser. Eu já tinha avisado para ele aí, que eu viu? queria ser gerente daqui, né? Eu não falei nem para ele que eu queria ser um chefe, não. Eu queria ser o gerente da unidade. Eu já tinha falado isso para ele. Já? Eu acho que ele não lembrava, mas quando ele me convidou, eu peguei e contei essa história para ele. Assim, eu acho que na hora ele falou, não, lógico que eu lembro certinho. Não lembro, né? Fazia 15 anos, ele não lembrava. Mas foi muito bacana. Então, assim, a história de 15 anos, o que mais gratificante é as pessoas que eu aprendi muito e continuo aprendendo, a humildade de sempre, né? Desde moleque aqui muito jovem, entrei com 18 anos, hoje eu estou com 34, então 16 anos aqui já de casa, de instituição. Muita gente que eu aprendi, hoje eu tento ensinar algumas coisas que a gente vivenciou. Doutor Luiz, assim, é um prazer estar aqui com ele, a gente sempre foca nele como um professor aqui, uma pessoa que sempre traz alguma coisa diferente para nós. Que maravilha, obrigado. Viu? Bom, gente, é isso, é só a história desses colaboradores aqui do hospital. Bom, é o seguinte, senhoras e senhores, quero agora chamar com vocês a atração do nosso programa, Perrengue Chique. Bom, e o que é o Perrengue Chique? O Perrengue Chique é o seguinte, vocês vão pensar num perrengue que vocês passaram, não precisa ser dentro do Hospital de Amor, enfim, né? É um perrengue que vocês passaram na vida, né? E aí você fala, tá, mas e o chique? O chique agora fica por minha conta. Eu tenho aqui uns óculos pra gente colocar, ele se ajusta perfeitamente no rosto. E aí vocês vão contar com óculos chique, tá? Então vai passando, escolhe o modelo, tá? Até sei que sobrou por pra favor. mim aqui, né? Isso, fica à vontade. Pode escolher aí. Onde é que nós vamos parar, não? Marca, Doutor, não, pode escolher o que o senhor achar. Não, só pra você ver, ó, aqui tá moderninho. no quadro aqui, ó, você pode ver os famosos tudo com óculos escuros, isso é chique. Isso é chique, lógico. Olha, ficou perfeito e alinhado com o rosto, doutor. Muito bem. Então, o perrengue chique é você contar um pouquinho das histórias. Tá achando bem esquisito, mas tá chique. Muito bom. Contar as histórias que vocês passaram um perrengue que vocês possam compartilhar aqui com a gente, né? Porque todo mundo pagou um mico, passou um perrengue. Então, quem gostaria de começar? Quem já faz... Ó, eu sou... Posso começar? Oh, eu sabia. Mulher na frente. Já... Posso começar? Primeiras damas, né? Meu perrengue familiar. Um perrengue de família, né? Quando eu mudei de casa, eu estava grávida de 6 para 7 meses da minha caçula. A gente mudou de casa, a gente comprou uma casa, construímos tudo, organizamos. E a minha maior dificuldade era a minha mais velha, que tinha 4 aninhos, porque ela dormia no quarto com a gente. E ela dormia segurando a minha mão. Mudamos, e a proposta do Anderson, do meu esposo, era: a gente muda de casa, mas separa a Beatriz de você, porque a gente era muito grudado. Ok. Aí fizemos um quartinho bonitinho, com rosa, com ventilador e tudo mais. E preocupado da primeira noite. Como é que ela ia dormir sozinha, num quarto, no corredor lá longe e tal. O vô preocupado, a avó preocupada, os tios. Fizemos aquele negócio lá em cima, né? Aí fomos, à tarde, todo mundo se organizando. À noite juntou todo mundo, colocamos uma cama de casal com medo dela cair. Juntamos a família toda para orar com ela, para ela dormir que nem um anjinho, para ela não ter medo e tudo mais. No meio, nós todo mundo ao redor da cama, que é coisa mais, né? Ela deitadinha. No meio da oração, a criança dormiu. Não esperou nem a gente terminar a oração. Ela dormiu. Aí eu olhei pro Anderson, para todo mundo. Aí todo mundo olhou. Nossa, dormiu, vamos embora. Foi todo mundo, não, vamos embora. Aí vai eu pro quarto com meu marido. Quem chorou a noite inteira? Eu. A mãe. Não foi a criança. A criança dormiu a noite inteirinha. A mãe chorou a noite inteirinha porque a criança não estava dormindo com a mãe. Então, olha que coisa. Eu falo, né? Como é que pode? Eu ando e falo, amor, pelo amor de Deus, o que a gente queria é separar. Ela tá dormindo bonitinha. Para de chorar. E eu não parava. Chorei a noite inteira. E aí a família ficou em volta rezando para ver até quando a mãe dormir. Aí eu falei, quase tem que chamar a família de volta, né, Marcelo? Chama a família de volta para orar para a mãe, para ver se a mãe dorme.
E eu fiquei, acho que uma semana, até eu conseguir habituar de sentir a falta dela, né? Eu falei, mãe, que perrengue de mãe. E aí hoje eu conto isso pra ela, que hoje ela tem 17 anos. Eu conto isso pra ela, ela fala, mãe, que vergonha. E aí, no outro dia, a família toda riu muito de mim, né? Falou, o que é isso? Eu disse, como é que pode uma coisa dessa? Eu falei, como é que pode? A criança não esperou nem a gente terminar a oração e dormiu. Que era a preocupação. E a mãe, não. A mais velha chorou a noite inteira. É um perrengue, É um perrengue. Bom perrengue. Perrengue de família. Inclusive, o perrengue chique, o melhor perrengue, vai ganhar um prêmio exclusivo do programa Pratas da Casa. Então, capricha no perrengue. Vamos lá, David, tem um perrengue aí? Nossa, eu tenho vários. Escolhe um aí pra ganhar. Vou contar um aqui. Com a minha esposa, na época a gente era namorado, tinha começado a namorar na época vaca magra, rapaz, não tinha uma motinha e era difícil na época. E aí tava um frio, era mais ou menos nessa época, junho, julho, não lembro, quando a gente começou a namorar. E aí eu não ia na casa dela, ia na minha, a gente não tinha ainda se encontrado as famílias, né? E meu avô tinha um carro, a gente chamava, era uma Palio grandona, assim, parecia uma peruona, assim. Eu falei, vô, deixa eu sair com o seu carro, né? Ele falou, não, mas você nunca... Não, eu vou sair com a menina, né, tal, deixa eu sair com o seu carro, aí tá muito frio, tá? Ele falou, então sai, mas assim, cuidado, tá? Porque ele tá no álcool e ele tá meio afogando. Eu falei, não, tá bom. Aí saí, peguei, e aí, assim, a gente ia, na época a gente namorava muito, ia aqui no lago, né, pra conversar um pouco, era o ambiente que a gente tinha. E a gente parou, eu não tinha muita noção de carro, esqueci de desligar a luz do carro, as luzes internas, o som. Fiquei lá, tipo, 1 hora, 2 horas a gente conversando, tava se conhecendo ainda, né, namorando. Na hora de sair, cadê, né? O carro não pega. Nada, o carro não pegava, nada. Falei, caramba, como que eu vou ligar? Isso era, tipo, meia-noite. Como que eu vou ligar pro meu avô e falar, o carro não pega, vem aqui me buscar. Não tinha como ele vir. Eu falei assim, Priscila, você sabe dar um tranco aí no carro? Que aí vamos dar um tranco aqui, né? E eu tinha parado ele de jeito assim que o tranco era só de ré, né? Você sabe dar um tranco? Eu não sei dirigir, não. Eu falei, então você vai aprender hoje. Entendeu? Eu vou empurrar esse carro e aí você dá um tranco. Você põe a ré aqui e você vai. Ela, mas como que eu vou fazer isso? Calma que vai dar certo. E aí, do jeito que ele tinha ficado, era muito pesado para me tirar. Aí tava passando um casal assim, eu falei, amigo, você não me ajuda aqui? Aí o cara me ajudou a tirar o carro. E aí eu falei assim, agora... Vamos dar o tranco de frente, né, Priscila? Quando eu liguei o carro, essa mulher pegou e acertou o tranco. Essa mulher vazou com o carro. Não sabia dirigir? Não, eu atrás dela, Priscila, pelo amor de Deus, para esse carro aí, aí até que ela parou. Então, assim, foi um perrengue, foi um começo de relacionamento, né? Você vai fazer uma graça pra namorada, quase me lasquei, né? Vou falar, né? Mas, assim, foi muito bacana, assim, até hoje eu tô com ela, é a mulher do meu filho, a gente é muito apaixonado. Mas... Então ela não fugiu, né? Não fugiu. Ela né? viu, assim, na alegria e na tristeza. Começamos na tristeza, hoje tem alegria, né? Que beleza. Que joia. Bom perrengue. Doutor Luiz está reflexivo. Vai vir coisa boa. Porque meus problemas são sempre com carro. Eu não gosto de dirigir, eu não me fixo em marca de carro. Coitado do seu Roberto, que às vezes me leva para baixo para cima, sabe detalhes de qualquer carro. Aí ele fala, doutor, o senhor viu o carro, não sei o quê, e começa a me dar as características do carro, não sei nem do que ele está falando. Você só concorda. Aí teve um dia que eu falei, seu Roberto, vou contar uma história para o senhor. Eu estava com um carro que era um Toyota, era um Corolla, e eu tinha que levar lá na revisão. E eu estava, na época, dando uma assessoria lá em São José dos Campos, que a gente tinha montado uma unidade de oncologia pediátrica lá. Perguntei para o motorista, seu José, onde que eu levo meu carro para fazer revisão? Falei, o senhor vira aqui, vira ali. Marquei, telefonei, marquei. Quando eu viro ali, eu acho Toyota. Eu vou, Toyota. Voltei. O seu José falou, doutor, o senhor não ia deixar o carro lá? Eu falei, seu José, o senhor me ensinou onde é Toyota, meu carro é Corolla. Gente, a cara que ele fez, que ele falou, ô doutor, ele ainda fez, ô doutor, eu falei, eu não estou entendendo porque ele falou, ô doutor. Para mim era uma coisa, Toyota era uma coisa, Corolla era outra, você acha que eu sabia? Eu falei, e assim eu sou até hoje, eu não sei. Não sabe nada.
Nada. Aí lá tô eu lá, vou para São Paulo com esse tal desse... Já aprendi que Corolla era da Toyota. Quando eu vou pegar meu carro no estacionamento, cadê o carro? Roubaram. Tive que chamar a polícia. Ai, meu Deus. Fiz BO, não sei o quê. Depois de tudo feito, o tal do Corolla, que é da Toyota, estava no andar de baixo. Você estava no andar errado, procurando o carro. Eu já estava indo pegar táxi para casa, já com polícia, com tudo, com BO, com tudo pronto, o carro estava no andar de baixo. Tá bom para você? Que perrengue. Então, para mim, carro é um problema na minha vida, porque eu não conheço marca, não sei de carro, não sabe onde deixa. Não sei onde deixa. Graças a Deus que agora tem essas chaves que não fecham o carro. Isso, que é por porque o que eu já tive que puxar com araminho, sabe aquela fase? Isso. Nossa, é perrengue. Isso é perrengue. Então, para mim, carro é um problema. Que legal. É um problema. Meu sonho de consumo é um dia que alguém dirigisse um carro para mim, porque eu não gosto de carro. Que maravilha. E eu vou para São Paulo, se eu puder, eu faço tudo de metrô, de Uber. Meu carro fica no estacionamento do meu apartamento, mas não gosto de carro. Até hoje não gosto. Eu, se você tivesse que votar numa história, qual que você votaria? Sem ser a sua. Doutor Luiz Fernando. Doutor Luiz Fernando, né? Esqueceu o carro. A gente olha para ele assim e fala assim, né, tem... tal, geralmente estudou homem, tanto, né? Estudou homem, tem tudo a ver com o carro. Chamou a polícia, fez BO. Chamou a polícia, fazer BO, o carro tava lá, né? Maravilha. Não fala do Dr. Luiz Tá Fernando. Não é fraco, não. Eu não sei carro até hoje. Seu Roberto não entende, coitado. Entende. Não entende. Faz 10 anos que ele me leva para baixo, para cima aqui. Toda vez que sai um carro novo, ele quer me contar que o carro é o modelo, não sei o que é marca. Eu não sei marca, não sei nada de carro, nada. Ô, David, e você? Votaria em qual história? Pra ganhar um Esquecer prêmio? onde estacionou o carro é pior, É perrengue, né? é perrengue, é Não tem perrengue. perrengue, é um perrengue. Não, A então, minha não pegou, né? Não tinha jeito. Agora o senhor esqueceu, chamou a polícia. Aí é abriu o boletim perrengue de ocorrência, era o Não andar é? de baixo. Aí Então, é o perrengue doutor demais. Luiz Fernando é o campeão, o vencedor. Vou dar o seu prêmio, tá? É o perrengue. Não vai aqui. me dar um carro, pelo amor de Deus. Exatamente. Ah, Aê! A taça do perrengue chique! Aê! Muito bem! Olha, muito bem. Agora devolve. Muito bem. Gente, é o seguinte. Chegou uma parte do programa que é, senhoras e senhores, com vocês, surpresas da casa. O que é o surpresas da casa? Tem pessoas que deram um depoimento sobre vocês, que a produção foi atrás. Nossa. Então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção aqui, por favor. Pode soltar a produção? Olá, meu nome é Marcelo, eu estou na fundação há 20 anos quase, e metade desse período eu tenho trabalhado com a enfermeira Elci, que agregou muito ao departamento. Elci, uma mulher de muita fé, uma mulher com uma capacidade de se reinventar a cada evento, a cada dia. E uma história muito engraçada é que nesses 10 anos eu nunca soube a idade real dela. Claro, como toda mulher, isso é quase que um segredo, né? Mas no ano passado a gente estava fazendo um bingo um bingo de final de ano, né, do departamento, num jantar que nós tivemos, e a filhinha dela, a mais nova, estava presente. E qual não foi a surpresa? Eu estava cantando as pedras, e quando eu cantei a pedra 51, ela cutucou e falou: tio, a idade da minha mãe. E foi aí que eu acabei descobrindo a idade de Elci. Claro, foi uma alegria, um grande prazer, e não é que se temer a idade que se tem, porque primeiro ela nem aparenta ter essa idade, e segundo que o contrário seria muito pior, não chegarmos a essa idade, né? Então fica aqui o meu abraço e dizer que é um prazer e tanto tê-la aqui conosco na equipe. Oi, Elci, queria te parabenizar por esse tempo todo que você está aqui no hospital, dando a alegria que você tem para todo mundo aqui que participa do nosso dia a dia. Então eu vou contar, gente, uma história que no final vocês vão ver que ela é muito feliz, mas que envolve um momento de muita angústia, que foi o dia que nós fizemos a mamografia da Elci
e de uma mamografia para outra me aparece uma lesão bem suspeita. Mas a Elcita tirou de letra, e é isso que eu queria mostrar para vocês, a coragem e a força guerreira que essa mulher é, e foi naquele dia, e precisou dessa força toda para vencer aquele momento específico da vida dela, que foi um momento muito de angústias e tristezas e incertezas, né? Então, quando a gente precisou fazer toda a manobra de exames e de cirurgias, ali eu vi que existia uma mulher que tinha uma força de dentro que a gente não conhece, que muitas de nós, mulheres e pacientes de uma maneira geral, apresentam isso e precisam disso para a gente poder vencer o nosso tratamento. Graças a Deus, Elci, você sabe que não era nada grave, mas que a gente precisava acompanhar e que naquele momento da suspeita a gente precisava avançar. E foram exames difíceis, foram momentos difíceis e que a lágrima escorreu, mesmo a gente querendo segurar, né? Então a emoção, gente, a gente não segura. Então eu sei essa pessoa, profissional excelente, dedicada, do dia a dia, precisando dela, a gente sabe que ela é a pessoa que a gente precisa recorrer, né? Mas que tem um sentimento e que naquela hora ela era paciente e que ela foi uma paciente vitoriosa. Elci, um beijo pra você, tá? Parabéns pra você e que a gente continue juntas muitos mais anos daqui dentro desse hospital. Elci, quem são essas pessoas, Elci? Bom, o Dr. Marcelo é membro da minha equipe, né? Ele trabalha comigo desde que eu fui para medicina nuclear. Eu fui para lá a pedido do senhor Henrique, numa situação em que tinha mexido todo o departamento, e me escolheram para ir para lá pelo perfil, que falaram que eu era bem, assim, uma pessoa de lidar com conflito, que eu era bem de ouvir, e eu fui para lá. E eu conheci toda a equipe e trabalho lá já há 10 anos, né? Então, ele é médico titular lá, é uma graça, é um lorde, um paizão para toda a equipe, um excelente companheiro de trabalho. A doutora Ana Paula, o que falar da doutora Ana Paula, né, cara? Ela teve, assim, do meu lado no momento mais difícil da minha vida. E que foi quando eu descobri as lesões e eu precisei fazer todos os procedimentos. E a minha lesão era muito profunda, sabe, Marcela? Minha lesão estava no fundo da mama, quase encostada na minha costela. E os meus procedimentos foram muito agressivos, porque eu tive que fazer biópsia com cirurgia geral entubada, e depois da biópsia eu tive que reabordar e voltar. O agulhamento não deu para usar uma agulha normal, eu tive que usar uma agulha de hack. E nos procedimentos, ela brincava que tinha 3, 4 pessoas comigo na sala, uma empurrava, eu praticamente fazia parte do equipamento, sabe assim? Uma empurrava, outra puxava para conseguir alcançar, que era muito profundo. E no agulhamento, as lágrimas desciam, ela falava, ela ficava brava, falava, pelo amor de Deus, chora, fala alguma coisa, me xinga, você fica calada. Eu falei, doutora, falar o quê, né? E realmente foi um processo muito doloroso, eu não consegui nem sair andando da sala, de tanta dor que foi, mas, assim, ter ela comigo, né, em todo momento, que ela que diagnosticou, ela participou da primeira consulta comigo, junto com meu esposo, ela me acompanhou em tudo, assim, eu já tinha uma admiração muito grande por ela. Mas, assim, eu amo ela de paixão, ela sabe disso, que ela faz parte de um processo da minha vida que é ser paciente da Fundação. E obrigada pelas palavras de mulher forte, mas às vezes a gente também tem o nosso lado fraco, né? E nesse momento foi muito difícil para mim, mas graças a Deus passou. Hoje eu estou só acompanhando, mas são pessoas muito especiais mesmo. Passou com maestria, né? Oh, coisa boa. Graças a Deus. As histórias que emocionam, né? É isso aí. É isso. Bom, nós temos mais histórias aqui. Por favor, produção, pode passar. Bom, a história que eu tenho para dividir do David é que a gente estava com uma visita agendada para uma segunda-feira, que ele articulou, ele fez todos os contatos, né, ele deu o melhor dele, era importante para a gente, porém ele esqueceu que ele estava já fora de forma, foi brincar com o menininho dele, quebrou o pé um dia antes de viajar, né? Mandou a gente, ficou frustrado, tentou participar por vídeo, enfim, mas acho que demonstra muito do que ele é aí para todo mundo, sempre muito colaborativo, só que ele tem que lembrar que ele já não é mais um menininho, tá bom? Fica um abraço, é um irmão que a vida me deu e obrigado aí por esses 15 anos já junto. Alô, meu amigo David, tudo bem?
Queria deixar aqui um grande abraço para você, parabenizar pelas suas conquistas. Começamos aí junto no hospital. Você é grande amigo, grande irmão, pessoa de um coração muito grande, muito dedicada, e desejar para você aí muito sucesso, muitas felicidades para você, para a família e toda a sua carreira. Estou sabendo aí de todos os seus passos aí, só subindo aí nos degraus aí do hospital. Só me sacaneando também, né? Porque veio aqui agora e ainda levou a Bruna, que era meu braço direito aqui, né? Mas pode deixar que isso a gente acerta depois. Grande abraço. Muito Me conta essa história aí, que conflito é esse? Cara, assim, o Arthur é um cara queridaço, né? A gente tá aqui há muitos anos aqui na instituição. Ele trabalhou no departamento que hoje é também. Coordenadora, né? Entrou de contínuo Entrou de contínuo junto comigo. Então a gente fazia várias... Agora tá em Jales, né? Tá em Jales. Tá de Jales. A gente tirou ele do doutor. Vai meu braço direito lá no infantil. Que legal. Então, muito querido. Então, assim, aconteceu mesmo. A gente ia para São Paulo, ia fazer uma visita no hospital. E eu fiz todo o desenho. Vou sair tal horário, tal, não sei o quê. Tava tudo certinho. As pessoas... Eu que tinha feito contato, estavam me esperando. Eles estavam indo de meu convidado, né? E aí, aconteceu, foi um casamento no final de semana. Meu filho foi correr e eu fui correr atrás dele. Era um gramado, eu torci o pé. E aí, naquela época, foi bem triste. O Arthur é um irmão, assim, a gente é muito amigo há muitos anos aqui, mas a vida nossa distanciou um pouco, cada um foi trabalhar numa área e depois juntou de novo. Hoje a gente é irmão, tá dentro da minha casa hoje, tô dentro da casa dele, uma pessoa que eu amo muito mesmo. Muito legal. O carinho dele. Agora fala do Dr. Carlos, cara, é o meu mentor, né, cara? Aqui, eu chamo ele de pai, eu nem chamo ele de Dr. Carlos. Ele, a esposa dele, eu tenho um carinho muito grande, a família, os filhos dele. Me ensinou muito. Quando eu virei coordenador de uma área, eu já conhecia ele de ambulatório, quando eu trabalhava, ele médico, a gente sempre conseguia. Então ele me ensinou muito, assim, uma pessoa muito correta, muito certa, gosta das coisas muito organizadas. Então isso aí me deu muitas dicas, como fazer dessa maneira, sempre o paciente em primeiro lugar. Então assim, é uma bênção ter essas pessoas do nosso lado, né? Que legal, agradeço obrigado, as palavras deles. Que joia. Mas temos mais vídeos aí. Por favor, produção, pode soltar. Oi, Dr. Luiz Fernando, tudo bem? Hoje é um dia muito especial e nos dias especiais a gente tende a lembrar de coisas boas. Então eu vim aqui para te falar que uma lembrança boa que eu tenho dessa minha relação de uma vida com você é do seu carinho em todos os momentos. Eu nunca vou me esquecer daqueles dias em que eu tinha que coletar um mielograma, um líquor, e você, com todo o carinho do mundo, chegava bem pertinho e falava assim: Ju, fica tranquila, é só uma picadinha. E durante todo o procedimento, você estava sempre preocupado se eu ia sentir dor e em saber o que eu estava sentindo, me avisava de tudo que estava acontecendo. E o tempo todo me perguntava: Ju, tá tudo bem? Já tá acabando. E eu ficava tranquila, e eu só tinha 5 anos. Por que eu tô lembrando disso hoje? É para te dizer que foi esse carinho, essa atenção, esse cuidado, inclusive naquelas noites mais difíceis, até de Natal que você passou comigo naquele hospital, que ficam e que me inspiram para eu fazer o que eu faço hoje. Então hoje eu tô aqui
oncopediatra, um caminho longo, mas que, se não fosse por tudo que aconteceu lá atrás, por esse seu carinho, pela sua luta, por ter me ajudado a vencer uma leucemia que era tão difícil e tão rara para uma criança, que, como dizem meus pais, que fez aquele 1% vir a 100, foi essa inspiração, foi esse carinho que hoje me faz estar aqui e conseguir cuidar dos meus pequenos e tentar fazer da mesma forma que você fazia comigo. Então eu vim aqui para lembrar disso e para te agradecer mais uma vez por tudo isso, por todo esse carinho que você demonstra em todo o seu trabalho, em cada passo dos seus dias e a sua dedicação. Um beijo, mais uma vez obrigada. Você sabe que eu sou chorona e não seria diferente hoje, mas isso são lembranças boas e é isso que fica. Um beijo gigante. Olá, hoje eu tô aqui para falar de uma pessoa muito especial para mim, o Dr. Luiz Fernando. Você já sabe o tamanho da sua importância na minha vida, doutor. Como amigo, como médico, como um colega, de verdade, um ser humano brilhante e iluminado que Deus colocou no meu caminho, um verdadeiro anjinho mesmo. Para quem não conhece a minha história, eu fui diagnosticada com retinoblastoma com 1 ano e 2 meses de idade. Foi aí que o Dr. Luiz Fernando entrou na minha vida, sem nem eu mesmo saber a dimensão que essa amizade, esse cuidado tomaria dentro do meu mundo. Nessa idade, ele foi o responsável por lutar por mim, por lutar pela minha vida, quando eu não entendia o que estava acontecendo, por me dar colo, por me dar carinho, e mais tarde um pouquinho por aconselhar os meus pais a me colocarem na música, o que não só se tornaria a minha carreira, mas também viria a ser a forma que eu teria de enxergar o meu universo. O retinoblastoma tirou a minha visão, mas o Dr. Luiz Fernando e seu conselho divino, inspirador, devolveram as cores para o meu mundo. Dr. Luiz, eu te amo, eu tenho um carinho enorme por você, tenho muito orgulho de não só ter sido a sua paciente, de ter sobrevivido para contar essa nossa história, mas de também ser uma amiga sua, de poder desfrutar da sua companhia, do seu cuidado, do seu carinho, da sua atenção até hoje. Você é uma pessoa incrível, um ser humano que realmente faz a diferença nesse mundo. E eu sei que você marcou as vidas de tantas pessoas, assim como marcou a minha. E assim como tem marcado a história do Hospital de Amor. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada. Parabéns pelos 60 anos do Hospital de Amor e parabéns pelos 10 anos do Núcleo Pediátrico Infantil Oncológico, que eu tenho muito orgulho de já ter comparecido e conhecido. Um beijo a todos, Dr. Luiz. Você mora aqui no meu coração. Nossa, é preciso ter coração forte, né? Que lindas. Quem são essas pessoas, Dr. Luiz? Vou começar pela Juliana, que foi a primeira que falou. A Juliana teve uma leucemia muito rara em criança e teve uma evolução muito difícil, não respondeu a nada. E eu ia perdê-la. Ela fala de um Natal aí, realmente, minha mãe veio para São Paulo, família toda esperando, e ela ficou grave no dia 23 de dezembro. E era bem aqueles feriados que só ia acabar dia 26, 27, assim. Nossa. Aí eu não fui para casa, porque não tinha UTI pediátrica na época, a UTI era de adulto, e se a gente fosse embora, quem ia cuidar eram os médicos de adulto, e eu achei que ela ia morrer. E eu não tive aquele Natal, eu fiquei com ela no dia 23 ao dia 27, sem sair de dentro da UTI, até os outros médicos da pediatria voltarem do feriado. E o pai dela lembra disso, sabe disso, tanto é que ela cita. E todos os anos depois, no Natal, ela ia me dar um beijo na semana do Natal. Só que aí, como eu não tive controle da leucemia dela, eu descobri que nos Estados Unidos, em Seattle, tinha uma médica brasileira que estava fazendo testes
em pais. E nem a gente cogitava ter um doador pai, porque não é 100% compatível. Isso em 90, acho que foi em 93, 92, ela tinha 5 aninhos. E ela foi para Seattle e transplantou do pai lá, mas deram menos de 1% de chance de cura para ela. Depois ela se formou médica, eu fui na formatura, que é a foto que aparece. Depois ela se casou, fui no casamento. Aí, quando ela resolveu ser pediatra, no casamento, dançando com ela de noiva, ela falou, eu vou ser oncopediatra. Eu falei, meu Deus, vamos conversar, porque eu falei, tudo que você já passou, será que você quer enfrentar isso de novo, né? E aí ela falou, vou fazer em Barretos. E Barretos é uma das residências mais disputadas hoje no país para fazer oncopediatria. E ela passou. Aí ela fez 3 anos com a gente aqui e agora ela foi contratada para ter um ambulatório de cuidar de pacientes que já acabaram o tratamento e que podem ter alguma sequela tardia. Então, o ambulatório, a Ju faz o que eu fazia com ela que vai para o centro cirúrgico, hoje é ela que colhe as medulas e que faz os intratecais que eu fazia nela, hoje é ela que faz. E o ambulatório dela é de fora de terapia, de pacientes que já acabaram o tratamento, que a gente tem que ver cardiopatias, rim, trauma, estresse pós-traumático, então tem endócrino, então ela tem um ambulatório de efeitos tardios, ela está conduzindo super bem esse ambulatório. Mantém a doçura que ela tinha de criança, era uma doçura de menina para cuidar, e é uma pediatra excelente. E a Giovana, que é a segunda, na época do começo da oncopediatria, a gente não fixava numa patologia. Depois eu fixei em leucemia, mas naquela época não. E ela foi minha paciente com tumor de retina bilateral. Perdeu os 2 olhinhos, vinha no meu colo, mesmo depois sem enxergar, mas ela continuava me identificando pelo meu rosto, pelo meu bigode. Eu tive 20 anos, bigode, então era o jeito dela saber que ela estava comigo, né? E eu sempre punha ela no meu colo para ela me palpar. E assim foi. Depois, quando os pais se perderam, total assim, de perspectiva de futuro para ela, né? Com uma filha cega, né? E aí eu falei, compra um teclado, deixa ela brincar com o som. Quem sabe ela desperta o gosto pela música. E aí eu parei de ver as crianças de retino, e ela já estava tratada. Quando eu vi que eu ia sair do hospital em São Paulo, depois de 20 anos, eu resolvi fazer uma festa para os pacientes que eu tinha tratado, e fui ligando um por um. E quando liguei para a casa dela, a avó atendeu e falou assim, ela foi para a faculdade. Eu falei, nossa, que faculdade? Com curiosidade de saber o que ela tinha escolhido como profissão, né? Alguns cegos a gente pôs para revelar raio-x, porque na época não era automatizado, então eles trabalhavam em câmera escura para revelar filme e tudo, então a gente conseguiu muitas profissões na época em hospitais dos nossos pacientes cegos. E nós fomos conduzindo eles para algumas profissões, mas ela não tinha visto mais, e era para convidar ela para vir na festa, né? Quando ela chegou da faculdade, que ela me ligou, ela falou assim, então é você o culpado. Eu falei, meu Deus, né? Ela ficou cega, né? Eu falei, como, Giovana? Ela falou, eu vivo da música, eu canto em festas, eu canto em casamentos, e eu sou a primeira aluna da USP em canto lírico. E eu estou no 1º ano da faculdade. Foi fazer canto lírico. Então hoje era uma cantora lírica. Tem um programa na Rede Vida, né, com 2 tenores. Que legal. E é linda. E ela veio já a Barretos algumas vezes. Agora, recentemente teve a Seresta que eles fizeram lá. Ela não é que ela me chamou para cantar com ela. Chamou? Oh, coisa foi bonito. Assim, eu fui porque ela mandou e ela manda em mim e eu vou, né? Cantar do lado de uma cantora lírica é muita ousadia da minha parte, mas foi bonito, foi uma comunhão, assim, de a gente... Que maravilha. Eu nunca mais perdi o contato depois daquela festa
com ela, mas foi lindo. Obrigado pela homenagem de trazer as duas aí para muito obrigado. Trazer elas. É muito bom a gente poder conhecer um pouquinho mais de vocês, dos vínculos que vocês têm, qual a convergência entre a vivência de vocês com o hospital. É gratificante para a gente poder ter a oportunidade de conhecer. E eu tenho uma triste notícia, que é que o programa está acabando, mas eu vou finalizar com uma pergunta para cada um, tá? Eu vou começar pela Elci. Elci, se você pudesse ligar para o seu eu no passado, o que você falaria? Sabe, se tivesse uma ligação para você no passado, o que você diria? Eu diria, não desista porque você tem um futuro brilhante. Você vai ter um futuro lindo, você vai ter uma família linda. É o que eu tenho, uma família linda que eu amo muito, que é o Anderson, né, que trabalha na Facisb, o Dr. Luiz Fernando conhece, que é um cara incrível, meu marido, e duas filhas maravilhosas, que é a Beatriz e a Gabriela Valentim Leles, que brinca que tem nome de princesa, que são duas princesas, que é a razão e o meu impulso. Não desista, porque às vezes a gente não pensa como é que vai ser lá na frente, mas hoje eu posso dizer isso, não desista, porque teu futuro é lindo, brilhante. Eu amo. Que legal. Amo muito a minha família e amo muito o meu emprego. Me sinto realizada. Que bom. David, para você, o que é a vida? Cara, a vida são batalhas constantes, né? A gente costuma dizer que cada dia a gente está numa batalha aí, com altos e baixos, né? É difícil a gente falar que todo dia a gente está feliz, porque sempre tem algumas coisas, ainda mais a gente que vive rodeado de pessoas que estão com esse tratamento, né? Então a gente acaba perdendo pessoas que a gente conhece aqui. Então, assim, uma vida é uma batalha. E a gente sempre vai tentando guerrear e lutar e conquistar dia a dia. E vencer, né? No final, o nosso foco é vencer. Mas é uma batalha. Maravilha. Doutor Luiz Fernando, se tivesse o poder de ficar invisível por 24 horas, te desse esse poder... Então, hoje ou 20, 30 anos atrás? Hoje, você sumir, você pode estar no local, você ouve tudo, vê tudo, ninguém te vê. O que você faria com esse poder? Deixa eu pensar melhor. Cuidado que você vai filtrando a resposta aqui. Não é filtrando não, mas eu sempre, quando penso, é interessante como a profissão vem para mim sempre em primeiro lugar, mais do que a vida pessoal, né? Mas eu acho que hoje eu gostaria de ser invisível para tentar entender as pessoas que eu negligenciei por causa da profissão, tantas pessoas da minha família que não conviveram comigo, né, que não tiveram oportunidade de ter o dia a dia comigo. 40 anos atrás, a oncologia pediátrica morria quase tudo, então a gente morava dentro do hospital. Hoje eu moro menos, mas moro ainda mais no hospital do que com a minha família. Então acho que se eu pudesse ser invisível, eu gostaria de entender como é que a cabeça das pessoas que eu fui privado de conviver entendem esse meu lado fujão, né? Que a profissão pediu para mim, eu fiz e acho que faria de novo. Mas eu vejo que o sacrifício pessoal foi muito grande. Foi muito grande. E para as pessoas da minha família que eu não tive oportunidade de estar, algumas eu já perdi, acho que saber que elas estão em paz de perceber que eu fui tão ausente, né? Mas que acho que tem outras coisas que vêm na frente. Para mim, a profissão sempre veio em primeiro lugar. Acho que essa foi minha missão. Que legal. Mas acho que era isso. Eu gostaria de invisível e um pouquinho dentro da cabeça de cada um. Igual o filme do Weinbinders, que os Anjos de Berlim, que tem o filme, né? Que tem o filme. Que ele vai ouvir o pensamento das pessoas, né? Que o Weinbinders faz isso no Asas do Desejo. Uma coisa que me chama muita atenção é o quanto vocês se abdicam da vida de vocês para cuidar de vidas. E isso para nós é o maior exemplo. Eu falo para nós, que para mim e para quem está assistindo. Esse foi o programa Pratas da Casa. Eu tenho que agradecer muito a presença de vocês, que abrilhantam demais o programa. Só tenho que agradecer vocês pela disponibilidade em cuidar de vidas e fazer a história do Hospital de Amor.
Agradeço você também que está assistindo, você que está compartilhando, está curtindo. Só tem que agradecer e principalmente vocês que ajudam o Hospital de Amor e fazer acontecer essas histórias. São vocês que doam, que investem no projeto, na instituição, que faz todas essas histórias acontecerem. Agradeço muito e muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Até mais!